Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais, ao meu Facebook e ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Eu começarei a fazer uma série de estudos de um livro chamado O Entreiro, da editora Aquantariums. Este livro, infelizmente, ele não está mais disponível à venda e a editora não tem nenhuma previsão e nenhuma intenção também de republicá-lo. Como eu achei essa obra uma obra extremamente fantástica, eu decidi fazer a leitura com vocês dessa obra, para que essa obra fique registrada em áudio e para que vocês possam conhecer também um pouco da visão ufológica, um pouco sobre os extraterrestres, um pouco sobre a mediunidade. Então, vamos começar. Prefácio. Ler a série dos ETs é empenhar-se em uma viagem ao novo, ao complexo mundo dos seres extraterrestres, muitos dos quais já estão entre nós, trabalhando com grandes potências do planeta. O conhecimento trazido por Digiroto e Comer, extraterrestres desgenetizados, e por Mutrilo, ultraterrestre genetizado, nesta série que começa com O Entreiro, contribuirá muito com novos dados para o leitor, pesquisador nessa área de ufologia e fenômenos paranormais. O trabalho empreendido nesta publicação é de muita seriedade e, por isso, constitui uma parte complementar aos que buscam ir além dos textos já lidos sobre o tema, adquirindo informações para entender melhor o outro mundo e o nosso, o Homo sapiens e o Homo quadriens, o inconsciente coletivo, magnetismo terrestre, os médiuns intergalácticos e outros, num glossário utilitário. A leitura da Enciclopédia dos ETs nos arranca das preocupações do dia a dia e nos faz direcionar para nós mesmos, levando-nos a refletir sobre as irrespondidas questões: quem sou eu? De onde eu vim? Como vou? Por que vim parar aqui? O que devo fazer para voltar às minhas origens? Professor e Doutor Eli Nazareth Bechara. A série dos ETs e dos médiuns intergalácticos, nos moldes do Espírito Santo. O Entreiro. Principais objetivos da obra: a. Fornecer conhecimentos alienígenas inéditos através de tópicos estudados na prática, nos mais rigorosos moldes do Espírito Santo. B. Descrever tipos de abduções, suas vantagens ou desvantagens, e ensinar a proteção àqueles que sofrem ilegalidades praticadas por certos ETs. C. Fornecer bases da cultura e tecnologia extraterrestre, especificamente de Antares. D. Fazer com que o indivíduo busque o seu eu superior e, consequentemente, o Espírito Santo, o verdadeiro
Filho de Deus que cada um de nós é. E a aproximação dos espíritos dos ETs que morreram na Terra com os espíritos dos homens. F. Evitar que seres alienígenas sejam adorados como deuses, posto que tal prática seria uma repetição em tempos modernos do grande erro da adoração do bezerro de ouro nos tempos de Moisés. Lembrando que somente há um Deus único e somente este deve ser louvado, e que a única diferença entre humanos e ETs é quanto ao percentual do uso cerebral, nada mais. G. Esclarecer as pessoas que têm contatos com seres alienígenas enganadores, que as transformações em nosso planeta ocorrerão a partir da quarta para a terceira dimensão, pois é o ingresso da Terra na quinta dimensão do universo. Será diferente todas as que ocorreram até hoje e que mudaram a Terra somente a nível tridimensional. Esclarecer também que a vida deve ser poupada acima de tudo e que somente os tolos cometem suicídio. O que ocorrerá com o mundo ao adentrar a era de Aquário levará ao lento início da telepatia e civilizações das quartas e quintas dimensões, ainda completamente em desmandos aqui na Terra. H. Libertação e desenvolvimento dos médiuns intergalácticos, dando-lhes poder de punição aos ETs que praticarem ilegalidades, ensinando-os como usar de poderes emprestados por entidades extraterrestres que praticam o bem. Ensiná-los a praticar a desobsessão instantânea, mover a aura das pessoas para curas, tratamentos e etc. E conscientizar os médiuns intergalácticos já existentes, bem como as pessoas abduzidas, e que seus escritos devem ser feitos nos moldes do Espírito Santo, onde nenhum conhecimento alienígena pode ser dado livremente, sem ter por base um relato de cunho biográfico. Só podem ser explicadas experiências já vividas por homens, bem como os conhecimentos e objetos vistos e etc. Ou uma parábola, caso contrário, sua intenção será frustrada e os ensinamentos incompreendidos e todas as profecias desfeitas, bem como demonstrações, shows públicas de poder que fujam a tais regras resultam no máximo em ridículo, pois não é permitido aos ETs expressarem-se livremente aqui na Terra, como aprenderemos. J. Conscientizar aquelas pessoas ou médiuns que já atingiram o Eu Sou, posto que nossa época já permite tal prática e que por méritos estão livres da ação do karma, que a partir deste fato suas responsabilidades são maiores, e se trilharem
por caminhos indevidos, depois da prova da existência do Deus único, poderão retroceder na escala, perdendo todo o conhecimento adquirido, voltando a encarnar como ateus, dessa vez sob a ação do karma, e recomeçar tudo de novo. Agradecimentos. Todos os extraterrestres que participam dessa obra agradecem, em essencial, a advocacia espiritual que está se iniciando na Terra, pois, sem a intermediação dos advogados espirituais perante os espíritos de homens conservadores e inconsciente coletivo terrestre, seria muito mais difícil a presente transcrição desta obra. Apresentação. Dr. Ademir Soares, advogado espiritual. Diante de toda essa situação, ando me perguntando se, hoje em dia, um extraterrestre teria condições de viver na Terra. A série dos ETs, dos médiuns intergalácticos, como está e será a relação entre seres humanos e alienígenas que estão por chegar ao nosso planeta. Espiritualmente, o primeiro passo já foi dado. É a aproximação entre os mais iluminados, desencarnados da Terra e os desencarnados dos ETs. Agora é chegado o momento da aproximação dos desencarnados menos iluminados e dos homens encarnados. O entreiro, nome que os ETs dão ao seu codificador, que opera a presente obra e transmitirá nos moldes do Espírito Santo os conhecimentos necessários sobre os ETs encarnados e desencarnados, trocando experiências e práticas com médiuns e entidades terrestres e extraterrestres, e todos aqueles que acreditam em reencarnação de uma maneira geral, deixando a doutrina dos médiuns intergalácticos. Então, aprenderemos as diferenças entre os próprios ETs que estão em contato conosco e nem percebemos. Entreiro, natimorto, híbrido, transcarnado e etc. Veja as definições de todos esses tópicos no glossário no final desta obra. Este volume que os ETs pretendem transformar em uma grande enciclopédia foi escrito pelo O Entreiro. Um outro volume será escrito pelo natimorto e mais um pelo híbrido, assim por diante, de acordo com as rígidas leis que os regem. Portanto, trata-se de início de um trabalho em conjunto, posto que o codificador inicial, o entreiro, que poderá ser chamado inicialmente de médium intergaláctico, e por fim, de alto médium. E como conhecer esses assuntos alienígenas? Os demais médiuns intergalácticos continuarão presente obra nos mesmos moldes? Introdução. Dr. Ademir Soares, advogado espiritual. Porque a maioria de nós, espíritos de homens mortos, nos fechamos em castas e não aceitamos a comunicação de espíritos alienígenas que morreram aqui na Terra? Porque nós que, quando encarnados, defendíamos
outras religiões que não a espírita ou a espiritualista, e que zombávamos daqueles que acreditavam na reencarnação, agora nos julgando donos da verdade, querendo monopolizar os médiuns existentes no mundo, não querendo dividi-los com os nossos irmãos de outra constituição genética, quando também encarnados e que não morreram feito homens como nós, aqui na Terra, mas que aqui morreram como extraterrestres, porque zombávamos destes espíritos quando se tornam visíveis a nós, chamando-os de verdinhos, de árvores, de esfumaçados, de branquelos gigantes e etc. Tentando enganosamente confundir os médios, dizendo que eles são obsessores, ovoides ou coisa da pior espécie, porque nós ficamos com inveja quando o espírito de um único ET se manifesta ao mesmo tempo em diversos médiuns, escrevendo com a mesma letra e mostrando o seu dom da ubiquidade, a qual não a temos. Por que falarmos mal quando eles nos ensinam e nos mostram conhecimentos além da nossa pequena compreensão? Porque dizemos para os médiuns que todos os espíritos de homens e de ETs são iguais, e que também somos de outros planetas, ao passo que nos lembramos somente de vidas passadas, atrasados tecnologicamente e culturalmente, enquanto os ETs se lembram de passos e passados mais avançados. Por que isso ocorre? Se dermos a mínima chance, e os ETs nos irão explicar. Será que acreditamos que o espiritismo ou espiritualismo não irá evoluir, que já alcançou seu ápice? Vamos repetir o mesmo erro de Timóteo, que afirmou depois de Cristo que não seria necessária mais nenhuma ciência, que tudo que já estava explicado, e que o Sol girava ao redor da Terra, jogando na fogueira quem dissesse o contrário? Será que não repetimos o mesmo erro de Timóteo ao dizer que, depois de Kardec, o espiritismo e os médiuns não têm nada a evoluir e descobrir? Que nenhum tipo de médium novo poderia surgir? Por que não nos lembramos, na prática, de Kardec, que disse que seu trabalho teria continuidade, sendo o que ele fez somente era o começo? O que vocês me dizem de mim, um advogado espiritual, entre milhares de outros advogados espirituais? O que vocês dizem dos espíritos alienígenas e dos médiuns intergalácticos que aqui estão? Porque obrigamos que os ETs plasmem formas humanas para se comunicar e trabalhar, e não os deixamos ser como eles são? O problema, caros espíritos irmãos, é meramente cultural. Os sistemas comunicativos deles são muito diferentes dos nossos. As leis que eles estão submetidos são muito mais rigorosas do que as nossas, pois o conhecimento que eles possuem pode modificar e muito o nosso mundo. Ao contrário de nós,
que podemos, através dos médiuns, dar conhecimento e bem desejarmos simpatias, rezas, memórias e etc. Eles não. Eles são obrigados a seguir rigorosamente as regras estabelecidas pelo Deus único, escrevendo nos moldes do Espírito Santo, tendo que ilustrar os seus conhecimentos com narrativas práticas para nós, parábolas. E com autoridade podemos criticá-los. Com que autoridade nós podemos criticá-los? Afinal de contas, algum humano encarnado ou desencarnado é dono do espiritismo ou da espiritualidade? Devemos lembrar que, felizmente, existem muitos médiuns em centros espíritas com um potencial intergaláctico e que vêm de encontro aos ensinamentos de Kardec, de que o espiritismo é uma constante evolução. Com que autoridade querem segurar a verdade desse avanço? Estas foram as minhas palavras diante da Convenção dos Espíritos Humanos. Finalmente, depois de várias tentativas frustradas, consegui exercer o meu ofício de advogado espiritual. A primeira vez em que tentei exercê-lo foi em defesa a um espírito de um médico gordo que havia acabado de desencarnar. Vi que alguns espíritos humanos injustamente passaram a julgá-lo, acusando de suicida, pelo simples fato de ser gordo, que a gordura abrevia a vida e que, se ele amasse a vida, deveria ter comido menos. A entidade se defendia, alegando que era um grande defensor da vida, já que havia salvado muitas delas em seu ofício, e que nunca passou pela cabeça ser um suicida. Confessou que não era nenhum santo, mas que não poderia ser esta, entre outras, as suas acusações. Os julgadores eram nada menos que simples espíritos humanos, dos bem inferiores, daqueles que também desencarnaram e que aqui na Terra ficaram presos. Agora, com um pouquinho mais de experiência, julgam-se deuses, armam-se em convenções, julgando os espíritos também inferiores, que acabam de desencarnar e que não conseguem fugir do orbe terrestre. Quando tentei tomar a palavra em defesa, me expulsaram de vez daquela convenção. Ao final, coordenaram-no a prestar serviços, e aquele espírito que desencarnara sem nenhum preparo, de pronto acatou a decisão. E essa mesma convenção ou comissão de espíritos humanos que se toma conta do mundo espiritual terrestre, fazendo às vezes de senhores daqui, a maioria deles, quando encarnados, ateus ou religiosos, que não acreditavam em espiritismo ou reencarnação. Alguns mal têm a consciência de que realmente estão mortos. Sorte daqueles espíritos que nada devem e que têm a alma leve e que não ficam sujeitos ao orbe espiritual terrestre. Deus deixou o mundo espiritual terreno por conta dos espíritos humanos. Nós, advogados e médicos espirituais,
que tentamos realmente fazer alguma coisa boa a fim de ajudar o próximo, encarnado ou desencarnados, somos incrivelmente discriminados por tais entidades convencionais. A maneira como conheci os ETs foi a seguinte: vagando pelos corredores do fórum, encontrei algo inédito: um médium e advogado, sem entidades que o acompanhavam. Vi uma chance de trabalho naquela pessoa. Passei a segui-lo, a fim de que, quando um mesmo se dirigisse a um centro espírita, eu pudesse me manifestar. Para minha surpresa, tal médium, quando foi participar dos trabalhos mediúnicos, fez algo totalmente, para mim, desconhecido, usando da fluição daquele médium, uma entidade alienígena de um ET se tornou visível para mim e se comunicou-se com uma incrível dificuldade de comunicação para os demais médiuns que trabalhavam na mesa. Vi que o ET não foi nada bem-vindo. Nós, espíritos humanos, nos sentimos ameaçados diante de um espírito, de um ET, que desencarnou aqui na Terra. Para começar, naturalmente, eles são invisíveis a nós, por serem mais evoluídos e vibrarem numa faixa muito superior à nossa. Enquanto eles nos veem, nós não podemos vê-los, a não ser quando usam da fluição de determinado tipo de médium, chamado médium intergaláctico dos ETs. Então, as entidades terrestres começaram a desenhar a entidade do ET. Este, então, deu um pequeno sinal do seu poder, fazendo com que as mesmas que lhe desenhavam sentissem a sensação de formigamento e se afastassem. Depois, o dirigente da mesa pediu para o ET deixar o médium, para que outra entidade falasse. Então, eu me manifestei. Como advogado espiritual, fui bem-vindo pelos médiuns, mas não pelos demais espíritos convencionais. Acabados os trabalhos, indo o médium deitar-se, as entidades terrestres resolveram perturbá-lo. Na verdade, mais do que isso, torturá-lo. Vi o médium ser acordado com os testículos sendo apertados firmemente por um espírito da terra, que lhe dizia enormidades e ameaças mil, enquanto outros espíritos convencionais riam. De repente, a entidade alienígena tornou-se visível e começou a agir em defesa do médium. O pequeno ser verde aprisionou o espírito agressor, fazendo a mesma dor em proporção ainda maiores. O espírito gritava feito louco e o ET, enraivecido, danificou muito o seu perispírito. Acho que ele terá de reencarnar aleijado pelos ferimentos sofridos, e desafiou a todos os espíritos ali presentes, de uma vez que saíssem imediatamente ou sofreriam as mesmas consequências. E não houve espírito humano capaz de ficar ali. Todos os espíritos de todas as espécies convencionais dali correram. E eu assumi uma atitude de risco e fiquei.
pois não tinha agredido aquele médium e também era simpatizante daqueles espíritos convencionais, algo em comum. Então, conversei com o ET e com o médium grande parte daquela noite. Com o passar dos anos, adquiri a confiança deles e ao final fiquei sabendo que o ET, por ter mais compatibilidade com as dimensões superiores e estar sujeito aos rigores da lei do Espírito Santo, a que não estamos nós, espíritos humanos presos na Terra, tinha grandes dificuldades em comunicar-se conosco, espíritos da Terra. Então, o médium sugeriu que eu intermediasse as relações dos ETs com os espíritos dos homens. Disse-lhes que, se permitisse, assumiria tal compromisso, pois queria ser um advogado espiritual de verdade. Em troca, o ET me daria proteção quando eu falasse, não deixando os espíritos humanos me expulsassem quando eu estivesse com a palavra, como fizeram todas as vezes em que eu queria defender alguém, principalmente aquele homem gordo. Desta maneira, me tornei encarregado e intermediador, o diálogo entre os espíritos alienígenas e os humanos. Os ensinamentos que ele nos darão nessa obra constituem uma verdadeira enciclopédia alienígena, escrito nos mais rígidos moldes do Espírito Santo, e eles precisam de mais médiuns intergalácticos para dar continuidade à série. Pergunta dos espíritos terrestres diversos, conhecimentos dirigidos aos médiuns intergalácticos. Quem responde com a autorização dos ETs, por poder expressar-se diretamente na linhagem terrena, não tendo que se sujeitar a rigorosas regras do Espírito Santo, onde obrigatoriamente tem de ser usada a parábola ou exemplos práticos da vida, é o espírito do advogado do Dr. Ademir Soares. Número 1. Porque os ETs ensinaram primeiramente aos desencarnados iluminados e só depois passaram a ensinar aos menos iluminados encarnados? Resposta: ensinaram principalmente os desencarnados iluminados, porque estes possuem em uma consciência relativamente maior que os demais. Não são todos os desencarnados que estão prontos para eles, porém, grande parcela os compreende. Desencarnados menos evoluídos, a grande maioria, que não os aceitam, são aqueles que, pela ignorância, se sentem ameaçados pela presença deles aqui entre nós. São aqueles que têm mais afinidade com a matéria do que com o espírito. Estes causam a nós e aqueles que têm mais afinidade com a matéria do que com o espírito. Como será narrado pelo próprio entreiro, na parte escrita nos moldes de deixar a terra, habitando superiores orbes, ou que aqui reencarnarem como seres alienígenas, aqui chegarem, estando já em nosso planeta, na faixa da quinta dimensão do universo. Estes também são ensinados em ensinamentos
aos encarnados, a fim de dar conhecimento maior aos espíritos, também como aos médiuns ou os paranormais, bem como aqueles que procuram saber da leitura, e que inúmeros médiuns intergalácticos estão se perdendo pela incompreensão alheia, inclusive muitos deles que ousam manifestar entidades alienígenas perante terrestres são convidados a deixar os centros espíritas ou casas similares aqui na Terra. Este livro é muito importante para eles. Número 2. Por que os ETs utilizam o termo médio intergaláctico e chamam o entreiro de codificador? Resposta: o médium intergaláctico foi dado pelos próprios espíritos terrestres mais iluminados, o que foi aceito pelos ETs, na realidade alienígenas. O nome seria outro, o entreiro, o que será bem mais explicado pelos próprios ETs. Porém, médium é um nome que tem muito significado já conhecido na Terra, o que dá noção aproximada do potencial paranormal do indivíduo. O acréscimo de intergaláctico ao nome médium expressa claramente que tal indivíduo possui a capacidade de fazer a comunicação com seres de vários planetas ou galáxias, através de procedimentos parecidos com o dos mediúnicos terrestres. Todas as partes relacionadas com os ETs já estão explicadas pelos mesmos, de fácil compreensão, mesmo escritos em moldes diferentes dos nossos. O que temos que resolver, nós, espíritos de homens, é o problema com os médiuns daqui da Terra, que sofrem injustamente por não poderem deixar suas entidades alienígenas trabalharem. Isso tudo por nossa culpa e de humanos radicais e conservadores também. Por que não deixamos que os mesmos se libertem e virem médiuns intergalácticos? Eles não irão nos abandonar por isso. Ao contrário, trabalharão ao nosso lado, nos dando grande conhecimento dos quais espiritualmente precisamos. Veja no glossário o final, o tópico médium e entreiro. Número 3. Como é a libertação dos médiuns intergalácticos? E quem são eles? Resposta: a libertação dos médicos intergalácticos não é mais do que fazer com que os mesmos possam trabalhar com as entidades alienígenas, ou eus intermediários, que possuem com a plena segurança, além do próprio eu intermediário, que lhe é revelado pelo nome intergaláctico. Os conhecimentos devem ser transmitidos nos mais rigorosos moldes do Espírito Santo, como determina a lei universal do Deus único, e que é vigiada constantemente pelos seres ultra-desgenetizados. Podem também, consequentemente, trabalhar com espíritos de homens e os presentes. Os médiuns intergalácticos são pessoas comuns que possuem entidades alienígenas com as quais trabalham. Na prática, podem penetrar suas mãos nas auras das pessoas, alterando-as
harmonizando-as e energizando-as, cuidando da sua saúde. Número 4. Mas afinal de contas, o que é escrever nos moldes do Espírito Santo? E qual a diferença entre os espíritos de um ET desencarnado e de um homem desencarnado? Resposta: escrever nesses moldes significa que as mensagens têm que, obrigatoriamente, ter um suporte e um fato vivido aqui na Terra, ou por uma parábola, posto que, se fosse livre a comunicação, muito perigo haveria, pois tecnologicamente poderia haver grandes benefícios para um determinado grupo de pessoas que subjugariam todas as outras demais. Nisso está a grande diferença entre o espírito de um homem morto e o espírito de um alienígena morto aqui na Terra. O homem morto pode comunicar-se livremente, pois somente se lembra de um passado atrasado, não tendo nada de comprometedor tecnologicamente a transmitir, enquanto os ETs, ao contrário, vêm de um passado de múltiplas vezes mais evoluídos do que o tempo presente da Terra, podendo interferir seriamente no desenvolvimento tecnológico daqui. Por isso, estes são extremamente vigiados e somente podem comunicar-se nos moldes do Espírito Santo. Nessa obra, um ET que tentou comunicar-se fora dos moldes do Espírito Santo, dando um conhecimento tecnológico fora dos moldes estabelecidos, foi afastado. Nem mesmo previsões de futuro os ETs podem fazer fora desses moldes, pois tudo o que eles fizerem fora das leis será desfeito pelos ultradegenizadores. Quando prestam atendimento às pessoas, os ETs podem oferecer-lhes curas pelas energias, permitindo que os médiuns penetrem as mãos na aura das mesmas, operando a partir do corpo espiritual do indivíduo para o corpo material. Ou, se for o caso, criar uma situação na vida real dessa mesma pessoa, tipo coincidência, em que seu tratamento médico, antes desfavorável, passa a dar certo, no acaso de enfermos. Para paranormais, podem responder-lhe diretamente, através de visões e etc. Mas a diferença fundamental é que o espírito de um ET é um eu intermediário, mais perto do eu sou, enquanto o espírito humano é um eu presente. Veja no glossário: espíritos extraterrestres nos moldes do Espírito Santo. O eu presente e o eu intermediário. Número 5. Algum ritual para libertação? Por que é tão diferente a manifestação dos ETs nos médiuns? Resposta: não, nenhum ritual pode ser feito de duas maneiras. Numa delas, as pessoas se reúnem ao redor de uma mesa para fazer trabalhos de escrita. A diferença é que os ETs não podem incorporar-se nos médiuns humanos, como fazemos, espíritos da Terra. Eles somente tomam o pulso para a mão, ficando o médium completamente consciente, perdendo somente o controle das mãos
que escrevem sozinhas. Conduzidas pelo alienígena, os ETs não podem incorporar-se nos humanos por questões de adaptações da energia. Se houver uma incorporação forçada, isso causará muita dor no médium e na própria entidade, além de danos à saúde daquele. A vantagem de não terem que se incorporar para controlar a mão do médium é que os ETs podem trabalhar com ubiquidade, ou seja, a mesma entidade, ao mesmo tempo, simultaneamente, pode manifestar-se por vários médiuns na mesma mesa, escrevendo a mesma grafia, como já presenciei. Nos espíritos de homens mortos, jamais conseguiríamos realizar tal proeza. Na outra, os médiuns intergalácticos ficam de pé em um círculo, abrem um portal dimensional dizendo um mantra e de imediato já têm os poderes emprestados pelos ETs, os quais lhes dão sensibilidade para sentirem, mexerem nas auras das pessoas, fazendo-se curas e desobsessão instantânea, enfatizando nestes trabalhos de harmonização, limpeza, dosagem correta das energias dos chakras, das auras, os espíritos dos ETs podem emprestar poderes aos médiuns por telepatia forçada, permitindo que estes mexam e alterem o campo energético, aura, das pessoas, com a ampla consciência do que fazem, enquanto os espíritos humanos praticam esse passe, limpam, mas sem alterar a aura, através da canalização ou incorporação. A prática demonstrou que a melhor maneira de se desenvolver os médiuns intergalácticos é ensinar-lhes, primeiramente, a harmonizar as auras e os chakras das pessoas. Veja no glossário da introdução, incorporação, empréstimo de poder e mantras. Número 6. O que os médiuns e os espíritos terrenos aprenderão com os ETs? Resposta: os conhecimentos serão grandes, principalmente quanto à tecnologia, além de aprendermos a raciocinar além dos limites da terceira dimensão, que nós humanos, encarnados ou desencarnados, não sabemos. Também nós, espíritos de humanos, aprenderemos diretamente com os espíritos alienígenas a nos comunicar sem a atual forma rudimentar de incorporação, a despertar o nosso eu intermediário, a enxergar melhor a quarta dimensão e nos libertarmos da terceira, fazendo com que reencarnemos em orbes superiores aos da Terra e etc. Os médiuns intergalácticos aprenderão com os ETs a trabalharem com o propósito do eu intermediário, ou seja, com aquele que lhes são revelados quando da leitura do nome intergaláctico. Por exemplo, o Pedro Maurício, o eu presente, poderá trabalhar com o Mutrilo, seu próprio eu intermediário, e não somente com os espíritos humanos ou alienígenas. No seguinte estágio, cabe a cada médium intergaláctico acessar
o seu próprio eu intermediário e ser aceito por esse. No caso, você no futuro aceitar-se como é no presente. Enquanto o próprio eu intermediário não aceita o eu presente, você lá no futuro não se aceita como é no presente. O médium vai trabalhando com outros eus intermediários dos ETs e sucessivamente até poder acessar o seu próprio eu sou, que com todos nós, encarnados ou desencarnados, temos o Espírito Santo, a qual Cristo se referiu quando disse: porque vós são deuses, reafirmando-se a todos os humanos, se referindo a todos os humanos do planeta Terra. Número 7. Mas qual a diferença entre um médium intergaláctico e um médium terreno? Resposta: várias são as diferenças, principalmente na prática. Por exemplo, para afastar um espírito obsessor de uma pessoa, os médiuns intergalácticos praticam a desobsessão instantânea, acorrentando a entidade ou entidades, enviando-as para tratamento doutrinário nas escolas de Santo Agostinho. Por este ato, a pessoa obsediada já se vê livre imediatamente das influências espirituais, quando na prática de desobsessão atual, os médiuns ficam até anos conversando com as entidades, tentando afastá-las com o poder pessoal da persuasão didática pessoal da doutrina. Enquanto não afastam a entidade, a pessoa fica sofrendo as influências espirituais, às vezes sucumbindo, devido à lentidão. Logo que grandes médiuns, com grande poder de convencimento, afastam o obsessor muito mais depressa que os outros que não possuem esse talento pessoal. Na mediunidade intergaláctica, isso não ocorre. Os médiuns ficam mais iguais entre si. Outra diferença está na forma da manifestação da entidade alienígena. Enquanto o médium terreno tem que incorporar plenamente a entidade, o outro não. Os médiuns intergalácticos trabalham com poderes emprestados pelos ETs, por telepatia forçada, sem incorporação ou canalização, e podem, querendo, incorporar entidades humanas, mas os médiuns terrenos não podem trabalhar com os ETs, devido ao total desconhecimento dos mesmos, além da influência causada pela grande rejeição dos espíritos humanos aos alienígenas. Os intergalácticos não ficam sujeitos ao toma lá e dá cá, que outras religiões mediúnicas mais rudimentares submetem os seus médiuns. Os médiuns intergalácticos são aqueles que jamais perdem a consciência, podendo ter emprestado os poderes dos ETs, porém sem perder a individualidade. Por isso, estão mais perto do médium ideal, ou seja, o alto médium. A diferença principal, portanto, está no objetivo final. Enquanto os médiuns terrenos é somente trabalhado dependendo dos espíritos de homens mortos, os intergalácticos é o trabalho conjunto com os ETs, até terem condições de trabalharem sós, com seu próprio eu intermediário, e posteriormente o
eu sou, sendo automédiuns, médiuns que não precisam de entidades alheias para trabalharem. Número 8. O que é um automédium? Resposta: tornar-se um automédium é o último estágio da mediunidade. É o encontro com o eu superior, com o próprio Cristo disse: todos nós somos deuses. Sim, aos automédiuns são aqueles que conseguem ter acesso à sua consciência plena e ao Espírito Santo, do qual todos nós, enquanto eus presentes, somos apenas parte. Os médiuns intergalácticos, na verdade, se tornam médiuns intermediários e depois que conseguem trabalhar com seus poderes, que são emprestados pelos espíritos dos ETs, dos seus eus intermediários, vão se aprofundando na sua mediunidade. Quanto mais nítido puderem ser cada médium e o seu eu intermediário aceita trabalhar com seu eu presente. E é muito difícil nos aceitarmos a nós mesmos, posto sermos o nosso pior juiz, até ocorrer quando finalmente tem a chance de acessar pelo próprio mérito o seu eu intermediário, tornando-se um médium intergaláctico completo. O problema é conseguirmos chegar até essa nossa parte mais desconhecidas do nosso eu superior. Segundo os ETs, todos nós originamos no eu superior. Gradativamente fomos regredindo, fomos expulsos do paraíso, até sermos o que somos hoje, onde, por fim, ficamos presos na terceira dimensão, a mais perfeita das prisões. Tal passagem da perda do eu superior está descrita em parábolas nas Escrituras Sagradas, onde Adão foi expulso do paraíso, tendo que vir para a terra. Em suma, a retirada da mega dimensão e o aprisionamento na terceira dimensão. Os automédiuns só se tornam complementos e completos depois de terem acessado ao seu eu superior e não mais precisarem de nenhuma entidade para trabalhar. E em vez de incorporarem espíritos de homens ou de terem ajudas de ETs, eles, nestas horas, têm acesso ao seu próprio eu superior, que sabe muito mais que simples espíritos humanos, como nós, e até mesmo como os espíritos dos alienígenas que morreram aqui na Terra. Eles podem punir ETs, alterar o karma das pessoas, e que elas se submetem a fixar no futuro de tais pessoas de maneira concreta. Mas, dos altos médiuns, deixaremos eles mesmos falarem por si. Muito bem, essa é a introdução do livro. Espero que vocês tenham gostado. Nós paramos na página 19 e no próximo nós continuaremos na página 20, onde fala sobre a história de Marte. Muita paz e muita luz a cada um de vocês.